Essa prensa automática é para você, empreendedor, que quer automatizar a sua produção. Através do controlador inteligente dela, que a gente já vai explicar como que funciona, ela te permite 3 modos de operação: manual, semiautomático e completamente automático, onde você pode automatizar até uma produção completa de quantas peças você precisar, especificando o tempo de prensagem, temperatura, o intervalo entre as trocas de bancada e, o melhor de tudo, completamente automática. Vamos entender como que funciona essa controladora e essa prensa? Vamos então entender a explicação dessa máquina. Quando você vai iniciar ela, você aperta o botão vermelho aqui no lado esquerdo. Ela vai fazer uma série de testes. É uma controladora completamente inteligente, então ela consegue te passar um relatório completo de operação, tá certo? Uma vez que aparece tem um bom expediente e iniciar, ela já fez todos os testes de rotina no equipamento e ela já está pronta para operar. Você clica em iniciar. No botão I/O, você consegue ver todos os sensores da máquina e ver se todos estão operando de acordo conforme, certo? Todos que estiverem online, inclusive, eles vão estar marcados com vermelho. Mas isso é só para você identificar se tem algum componente defeituoso na sua prensa, caso ela esteja desenvolvendo algum comportamento anormal. Aqui, uma breve explicação sobre a tela inicial. Nós temos configuração de temperatura. A primeira temperatura é a temperatura configurada, é a temperatura que você precisa que o seu equipamento realize a prensagem. A segunda temperatura é a atual, é a temperatura que o termopar da resistência vai te indicar. A terceira é a compensada. Caso você esteja em um ambiente adverso, que esteja influenciando na temperatura da sua resistência, você pode detectar através de um pirômetro qual é essa diferença de temperatura e configurar a diferença aqui. Para configurar a temperatura é muito simples, basta você dar um clique aqui, inserir a temperatura que você quer e depois dar o OK. Sempre que você entra em um dos modos de operação, seja manual, semiautomático ou automático, você precisa dar um reset. Por que isso? Vamos entrar no automático. Para você utilizar o modo automático, você precisa apertar, por exemplo, modo manual, perdão. Você precisa apertar o modo manual. Se você voltar em algum outro modo de operação, para você carregar esse modo de operação na controladora, você precisa estar com a máquina resetada. Então você sempre aperta o reset a fim de que você possa entrar no modo de operação. Vamos começar a partir do manual. Como que o manual funciona? Aqui você possui data e hora. Você tem 2 botões, mover para a esquerda, mover para a direita. Isso traduz no movimento do equipamento. Como essa é uma prensa pneumática, se você apertar o botão para a esquerda, ela vai se mover completamente para a esquerda, sem precisar de força ou nada demais. Pressão, ela realiza a prensagem da bancada. O tempo de prensagem é o tempo que você vai precisar para realizar a sublimação. Para você configurar, basta clicar em cima do número, você insere o número e dá o OK. O tempo embaixo é o computador mostrando em tempo real a contagem do tempo que está sendo realizada. E a contagem aqui é o número de peças que você está produzindo. Por exemplo, você inseriu 1000 peças a serem produzidas. Ela vai inserir na contagem aqui a quantidade de peças que já foram produzidas para você manter o controle da sua produção. Se você clicar em zerar, ela vai zerar a contagem, certo? Voltando ao menu, nós temos o modo semiautomático. O modo semiautomático, ele funciona de uma forma diferente. Quando você acessa e carrega o programa semiautomático na controladora, você tem botões verdes aqui na lateral, os quais, se você apertar, eles vão movimentar a sua prensa, mas eles não vão só movimentar, eles já vão realizar o programa. Então, se você apertar para o lado esquerdo, ela vai se movimentar para o lado esquerdo, vai realizar a prensagem e vai subir. Mas ela vai ficar parada, esperando que você realize o próximo comando para ela se movimentar. Então, é um modo que executa a troca de bancadas e a prensagem com tempo e temperatura configurados, mas ela para por aí. É por isso que é um modo semiautomático. Voltando ao menu, nós teremos o automático. O modo automático, ele funciona totalmente independente. Então, como que vai acontecer? Você tem o tempo configurado, você tem o tempo de prensagem e você tem a temperatura configurada.
O tempo de troca, ele é o tempo em que a bancada vai esperar para se movimentar e fazer a prensagem na próxima bancada, entendeu? Acessando o modo automático, o modo automático ele funciona de forma totalmente independente. Quando você carrega o programa automático na controladora, você vai ter todos os parâmetros prontos para ela utilizar de forma independente. Então você tem a temperatura configurada, você tem o tempo de prensagem, que é o tempo que a resistência vai prensar o seu insumo, você tem o tempo de troca, que é o tempo que ela vai demorar para trocar entre as bancadas quando ela termina a sublimação em uma bancada, e você tem a contagem. A partir do momento que você der o iniciar a operação, ela vai realizar este procedimento de forma automática até ela chegar em 1000 contagens. Por quê? Porque a gente tem 1000 peças contadas aqui. Isso permite que o seu funcionário automatize a produção, configure o tempo de troca de bancada, o tempo necessário para ele colocar um novo produto a ser sublimado. A prensa de forma automática, ela vai realizar a operação. Se você tiver um bom funcionário aliado ao equipamento com operação automática, você consegue maximizar o tempo e a quantidade de itens produzidos. No painel iniciar, nós também temos aquecer. Aquecer, ele indica que o aquecimento da prensa está ligado ou não. Para desligar, você aperta, ele vai ficar vermelho. Para ligar, você aperta o verde e ele vai começar a aquecer a sua resistência. A sua prensa também tem um mecanismo de parada de emergência, que é o botão vermelho ao lado direito. Se você precisar interromper a operação, basta apertar ele e ela para completamente. Para destravar a sua prensa, ela vai exibir um aviso de que o botão de emergência está ativado. Basta você girar o botão no sentido horário e ele destrava. Vale ressaltar também que uma vez que você interrompe via botão de emergência, você precisa resetar a operação e entrar no modo de operação novamente. Caso contrário, ela não vai operar.